e ele tá e ele precisa de um suporte para a criança que precisa ir ao banheiro. E a criança precisa de alguém para auxiliar ela naquele momento. E esse cuidador, ele é preparado para isso, entendeu? Ele é preparado para esse momento. É uma criança que depende de cuidados específicos e que a professora na pedagogia não foi preparada para aquele momento, foi preparada para outros tipos de situações escolares. E que, por exemplo, numa situação que a criança vai crescendo, por exemplo, sexto ano, quinto ano, quarto ano, e que vão descobrindo também as partes sexuais. Então, o cuidador escolar vem para dar esse suporte também dentro de sala de aula, junto com a turma. Ele faz esse acolhimento também em sala. Ser presentes, não adianta você culpar depois ou a direção, porque a partir do momento que a gente tem um filho, a nossa responsabilidade até os 21 anos é com acompanhar aquela criança. Então, a gente precisa acompanhar desde o primeiro momento, que é assim, por exemplo, na educação infantil, hoje, os berçários, eles não são mais só você deixa a criança lá, você brincar, nada. Hoje, o lúdico é coisa séria, a gente aprende brincando. Os professores que estão acompanhando, eles sabem do que eu estou falando, que é muito trabalho. A gente trabalha mesmo, não é brincadeira. A brincadeira é séria lá. E a responsabilidade é imensa. Então, a partir dos 6 meses, se a gente tem um suporte de um profissional que entende, além do pedagogo, além do orientador pedagógico, além da direção, que também vai estar pronta para isso, você ter um auxiliar que tenha o preparo para isso é ótimo, porque você vai ter uma pessoa que foi preparada numa hora de convulsão, hora de medicação. Não é função do professor fazer a medicação. A pessoa tem que parar de fazer a parte pedagógica para ministrar remédios. A pessoa tem que parar de fazer a parte pedagógica para fazer trocas, para auxiliar na escutação. Não tem problema nenhum, a gente não tem problema nenhum em fazer isso. A questão é que isso implica na qualidade do ensino. Isso vai implicar lá na frente. E aí depois você vai culpar o professor. Não tem como culpar. Então, o cuidador escolar, a função dele é importantíssima. Agora, nessa pandemia, eu tenho visto assim muitas lives, né, que as professoras estão passando uns perrengues danados aí. E eu vejo a cobrança de pessoas ligando na direção, cobrando coisas assim dificílimas, porque como que você vai ensinar um inglês, um espanhol online numa inclusão? Se você tem um suporte de um cuidador educacional, você faz um trabalho diferenciado com esse aluno, não excluindo, mas diferenciado. Você consegue ter um suporte de alguém a mais te ajudando, não só o professor. Porque você vê o professor hoje cheio de... Hoje sempre, né? Cheio de bolsas e tarefas e coisas para fazer, né? Porque a gente parece... Todo mundo fala, você é professor? Ô, coitado, né? Parece... Tem certeza? Parece doido, né? Mas é uma loucura gostosa. É muito bom, porque a responsabilidade é tão grande que quem está lá dentro sabe que a gente está fazendo live às vezes e você vê aqueles coraçõezinhos e tudo, e no final você sente o amor, é diferente. Então, assim, se você tem a troca entre família que acompanha, não adianta deixar o filho lá e não saber com quem você está deixando. Tem que cobrar.
tem que cobrar. Tanto, imagina uma escola pública com 40 alunos, uma professora está alfabetizando, sem um cuidador escolar. E aí tem 2, 3 alunos de inclusão. E aí ela precisa levar esse aluno no banheiro. E aí o banheiro é lá no térreo. E ela tem que descer as escadas e deixar os 20, sei lá, os 39 alunos e desce com esse um. Só que assim, ela vai demorar no mínimo uns 30, 40 minutos nesse vai e vem, e essa turma tá lá sozinha, entendeu? Então assim, gente, não dá mais para ficar assim, não tem como a gente ficar assim. Então precisa fazer as coisas corretamente. Eu dentro da escola, eu sempre cobrei, eu sempre fiz, eu sempre gostei, e como eu acompanhei sempre as minhas filhas, eu sou super a favor, assim, sabe? Eu, nessa pandemia, assim, eu não sou muito a favor de ficar uma coisa muito maçante, não, com um aluno, mas, assim, o que eu sou a favor, na verdade, é da gente estar podendo ajudar, sabe? Assim, você fazer o seu papel. Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Meu papel é o quê? Se eu sou a mãe e eu posso ajudar a professora, o que eu posso te ajudar, professora? Professora, o que eu posso te ajudar? Direção, eu não estou aguentando porque eu preciso de um cuidador e o cuidador precisa de uma qualificação. E isso precisa ser feito. Não tem como mais ter inclusão e não ter qualificação. A gente precisa ter isso e urgente dentro de uma escola, porque no momento quando você tem um aluno convulsionando, por exemplo, a professora tem mais 20 alunos para socorrer naquele momento, você tem que acalmar, manter a calma e ainda socorrer aquele aluninho que também precisa de você naquele momento. Então você tem que ter o equilíbrio para fazer tudo acontecer. E aí, como que vai ser? Entendeu? A gente parar para pensar que não dá para continuar a gente empurrando assim. Por mais que a gente fale, ai, não dá para fazer nada. Sempre dá para a gente fazer alguma coisa. Sempre dá para a gente fazer alguma coisa. Eu tenho uma filha, a minha filha vai fazer 21 anos, ela é professora. Eu sempre falo para ela trabalha. Em algumas escolas é bem difícil. E eu falo, filha, se infelizmente a escola não dá suporte, acontece, vocês sabem do que eu estou falando. Você precisa buscar, porque não tem condições de você ficar num espaço e numa situação maçante. Então a gente precisa buscar sempre a qualificação e melhorar a nossa qualidade de vida mesmo, para nós mesmos. Porque se é isso que a gente vai seguir para a nossa vida, a gente tem que buscar melhorar para nós mesmos. Se é isso que a gente vai levar para nós, se é em sala que a gente vai ficar, então a gente vai buscar melhorar isso para a gente. E o curso e essa qualificação de cuidador educacional é muito importante, porque a partir de 6 meses a gente pode identificar o TEA e poder auxiliar pais e auxiliar famílias a partir de movimentos dos alunos, dos bebês, e a gente consegue ajudar bastante gente. É importante isso. É importante ter profissionais qualificados dentro de uma escola. Não tem mais como a gente ficar pesquisando valores para quem paga hoje em dia, ou numa escola pública deixar só porque precisa deixar o aluno lá. As crianças precisam que a gente faça alguma coisa. Para poder as coisas funcionarem, a gente precisa fazer. É nossa função como pais fazer alguma coisa. Para mim é só, Lourdes. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, viu, gente? Prazer em conhecer todo mundo, adorei. Gente, é muito novo tudo isso aqui para mim, viu? Obrigada, Adara. Na verdade, acho que é tudo muito novo. Até então, ninguém tinha o costume de estar na frente das telinhas, né? A gente estava em sala de aula, ou então mesmo quando eu dou o curso, tudo é ao vivo,
a presença, você está muito próximo mesmo dos alunos ou dos professores, né, ou dos formadores. Mas todo mundo teve que virar um pouquinho de youtuber, né? Teve que falar, teve que aprender. Acho que tudo é muito novo e a gente vai aprendendo com todo mundo. Você vê, até os alunos tiveram que aprender a mexer nessa questão de online. Mas pensem nos alunos que têm uma questão da deficiência, né? Nem todos estão podendo ter o contato, né? Ainda estão muito reclusos, nem todo mundo está conseguindo fazer algumas lições. E a Elci também vai falar um pouquinho. Eu estava lendo aqui no chat, algumas pessoas colocaram Sidney, saúde. Alguém espirrou. Estava lendo aqui no chat o Sidney, a Iris, também teve, foi Iago, ele falou, fui acompanhante educacional durante 1 ano e meio no meu estágio de psicologia. Sem dúvidas, é uma função indispensável na adaptação e na inclusão das crianças. Então, o educador é uma coisa, né? Quando você é professor, né? Faz magistério, a minha irmã é professora, a Adara é professora, vários professores nós temos aqui, né? Digamos que 70% das pessoas que estão assistindo são professores. Mas é aquilo, sou professor porque vou educar, vou ensinar alguém, né? A criança vem para a escola para você ensinar, né? Você está lá para ensinar, a família está para auxiliar, né? E o cuidador para o cuidar, né? E esse cuidar é diferente. Teve também uma pessoa no chat que falou assim que os cursos de cuidador de idosos e de crianças, porque não se unificam. Eu dou tanto um como o outro, né? Depois eu vou olhar aqui direitinho quem foi que perguntou. Se quiser falar, pode abrir falar, fui eu. O curso de cuidador de idosos, ele está focado, na verdade, nas doenças mais neurodegenerativas, né? Onde a gente foca um olhar mais para o idoso, cuidado paliativo mesmo, porque a gente tem que lidar muito com essa questão do luto. Já o cuidador educacional, você ainda tem uma vida ainda que você está preservando, então você precisa conhecer as doenças desde o ventre da mãe. É assim que nós colocamos. Então, quando você faz uma avaliação desse aluno, seja ele com 6 meses, como a Adara falou, que é assim mesmo, amanhã nós vamos ter uma live sobre o que é a educação especial. Como que é essa educação especial? Quando chega uma criança no berçário, com 4 meses, qual é o olhar que o professor tem? Essa criança chega numa escola, chega numa creche, como que o professor vê essa criança? E se ela tem alguma deficiência? Né? Como que é visto isso? Se ela é um PC, se ela é um deficiente físico, às vezes tem criança com 6 meses que você não sabe se ela vai andar ou não, ou se ela vai engatinhar ou não. Então, o professor, ele tem uma avaliação e o cuidador, ele tem uma outra avaliação. Então, amanhã a gente vai estar falando bastante sobre esse assunto, né? Que olhar que eu tenho para essa criança quando ela chega na escola. E eu vou passar para vocês a Elci Bernardino. Elci, você está aí ou você já foi embora? Não, estou. A Elci tem assim um histórico de vida maravilhoso. Ela vai contar um segredo, que ela tem muitos cuidadores. Então, eu quero que você se apresente, fale um pouco de você. Ela tem muitos cuidadores com ela. Vocês conseguem me ouvir bem? Só confirmem para mim. Sim, 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 tá ótimo, eu ótimo. sim. Tá bem. Então, boa noite a todos. Eu me sinto muito honrada de estar no meio de tantas pessoas que se preocupam com a educação, com a qualidade da educação, com pessoas que estão aqui neste horário, não é? Cada um no seu clima aí, do seu local, falando sobre esse assunto tão relevante e principalmente agora, não é?
que nós estamos tendo tantas demandas diferenciadas na nossa profissão. Bem, eu iniciei nessa jornada da educação quando eu era criança, podemos assim dizer, tinha 15 anos, né? E como eu sou jovem há muito tempo, então isso já faz alguns anos. Mas desde aquela época, quando eu fazia magistério, eu já sentia a necessidade de um complemento, não digo nem um complemento, uma parceria com o meu trabalho, né? Quando eu fazia o magistério e já lecionava, eu dizia assim, como é que eu vou deixar as outras crianças lá na classe e esse daqui está com a dor de barriga, eu tenho pelo, não é? E também ajudar aquele lá a se alimentar, que ele está colocando tudo de uma vez na boca. Eu tinha essa necessidade, mas talvez eu nem tivesse tanta maturidade para entender que não seria a minha função. E o som está olhando, né? Tá bem. Afastei um pouco, melhorou? Vocês me digam aí, tá bom? Então, coloquei um pouco. Então, continuando, né? E depois disso, nós tivemos experiências também no ensino fundamental, no ensino médio, jovens e adultos. Nós lecionamos 13 anos para jovens e adultos em projeto de alfabetização. Também faculdade, em curso de pedagogia, e esse eu quero me deter um pouquinho mais em algumas observações. E 21 anos esse ano eu completei, na realidade, trabalhando em uma APAE. E anterior a isso, eu estive em uma clínica que atendia pessoas com deficiência. A Lourdes disse, não portadores de deficiência, mas era dito portador de deficiência, assim, alterando ao longo dos anos, né? E então nós já tivemos lá excepcionais, retardo mental, não é? Especiais, necessidades especiais. E, por fim, atualmente, em um próprio fórum com pessoas com deficiência, elas mesmas puderam se colocar e hoje elas são chamadas pessoas com deficiências, vários tipos de deficiências, né? Intelectuais e múltiplas, né? Físicas, enfim, certo? E nessa nossa jornada, em todos os âmbitos, nós sempre sentimos uma necessidade do que estamos nomeando hoje como o cuidador educacional. Algumas pessoas colocaram aí que talvez no Estado seja usado apenas como acompanhante educacional, mas eu acredito que todos têm a mesma função, não é? E o que a Adra falou, né, a respeito da qualificação, é muitíssimo importante, porque as pessoas têm uma ideia de que essa pessoa que vai cuidar da outra, ela não precisa ter formação nenhuma, ela basta ter boa vontade. Realmente nós já conseguimos muito bons resultados com pessoas com boa vontade, que vão atrás de saber algo mais, mas existem especificidades e principalmente no âmbito, né, de pessoas com deficiência, que é essencial realmente a pessoa ter alguns conhecimentos, não é? Por exemplo, não é? Algumas questões até éticas. O cuidador, às vezes, sem querer, como ele está fora, não está todo o tempo dentro de uma sala de aula, às vezes ele está comendo um chocolate no corredor, no meu trabalho, né? Às vezes nós já vivenciamos isso, um chocolate no corredor, e de repente alguém pede para ele levar alguém ao banheiro, e ele tem que esconder aquele chocolate, porque isso pode causar um grande problema. Nós estamos trabalhando com pessoas com deficiência que nem sempre processam a informação como os outros processam, não é? Então, são questões muito sutis que ele precisa se atentar, não apenas saber trocar a fralda, não é? Tem a questão também da ética e até do cuidado nesse tocar o outro, né? Ele é um profissional, ele vai tocar o outro, o corpo do outro. Então,
às vezes é necessário até que outras pessoas estejam juntos, né? Os pedidos para eles são inúmeros, mas também, às vezes, o professor confunde o papel, ele tanto necessita e confunde o papel do cuidador, né? Às vezes, também o professor, por falta de conhecimento, exige um pouco mais do cuidador. Então, é interessante não só o cuidador saber o seu papel, como também os professores, educadores, a gestão, saber exatamente qual a função dos cuidadores. É claro, gente, que no momento de fogo, né, um fogo, vamos supor assim, nós temos situações terríveis que acontecem, né, no âmbito da educação, e mais deficiência, alguns alunos entram em estado de surto, por exemplo, aí todos, vocês me permitem usar essa expressão mesmo, todos entram na dança, não é? Às vezes nós precisamos retirar todos aqueles alunos da sala e só fica o cuidador com aquela pessoa que está numa situação, em um momento, uma circunstância não muito favorável para que ele esteja com os outros, não é? Às vezes o cuidador está cuidando de outro naquele exato momento em que um outro precisava de cuidado, né? A Lourdes dizia aí, ela tem um segredo, ela tem muitos cuidadores, não é? Mas é porque eu trabalho na PAI, por isso que ela está falando isso, e também porque eu trabalhava em clínica. Mas nós temos que considerar que 90% dos alunos de lá precisam especificamente de cuidadores, ou na alimentação, né? Na hora do lanche é muito importante. Temos alunos que precisam de alimentação pastosa, outros usam sondas, não é? Na PAI, especificamente, nós temos um profissional, né, de enfermagem, que ele ministra as medicações. Mas, eventualmente, sim, às vezes o cuidador ele precisa dar conta disso, na falta, né, do profissional, e isso é uma função de muita responsabilidade, muita questão de horário, questão de dosagem, não é? Então, o mínimo de noção o cuidador realmente necessita ter, né? Então, fraldas, passando mal, sair um pouco da sala, ficar um pouco na sala, não é? São inúmeras funções que assim, pela experiência, né, nós assistimos. E eles realmente são verdadeiros parceiros para que o nosso planejamento psicopedagógico e até os atendimentos com os profissionais de saúde sejam completos, sejam de qualidade, não é? E uma coisa que nós sentimos também em relação aos cuidadores nas organizações, nas escolas, é que eles são muito queridos em geral, não é? Todas as pessoas têm um sentimento de muita gratidão por eles. Então, nós ouvimos expressões assim, eles pegam no pesado, o que não é mentira, é isso mesmo, né? Fazer trocas das meninas quando estão em período menstrual, o que a Adra falou, né? Com a maturação, né, física deles, principalmente dos deficientes, vem a questão, as vontades de masturbação, e às vezes eles precisam ser retirados, orientados, levados à parte. São coisas assim que nós acabamos convivendo, não é? E achamos comum, mas nada realmente como nós temos os nossos parceiros cuidadores dessas pessoas. Cortar as unhas, às vezes eles chegam, não é, com as unhas muito grandes que a própria família não consegue cortar devido ao comportamento. Então, essa equipe e os cuidadores estão lá para isso. Questão de higiene, não é? Às vezes chegam de casa com higiene precária. Então, nós temos que dar conta disso na instituição. E todo esse trabalho, ele é realizado pelo cuidador. Eu, enquanto professora, na PAI eu sou orientadora pedagógica, não é como o professor aí citou, né? O pedagogo não é professor. Trabalho junto aos professores, orientando e fazendo os planejamentos, enfim. Mas enquanto professora, e também
tenho bastante experiência nisso, não é? Eu sempre vi o cuidador como muitíssimo necessário. E quanto maior. Uma outra coisa que eu gostaria de citar é o quanto é importante o uso e nós nos apropriarmos do conhecimento das tecnologias assistivas disponíveis atualmente, não é? Porque quando nós pensamos em cuidador, nós pensamos naquela pessoa que pega muito peso, né? Uma pessoa que ela acaba tendo uma sobrecarga física mesmo, e as pessoas com deficiência, temos crianças sim, mas temos jovens, temos adultos de porte bem assim avantajado, alguns, não é? E isso implica muito no trabalho deles. Mas nós temos conhecimento de que, atualmente, existem equipamentos que facilitam muito esse trabalho, não é? Nós recebemos lá na PAI, recentemente, eu não vou me lembrar o nome do equipamento, mas alguns equipamentos que facilitam muito o transporte, por exemplo, da pessoa com deficiência de uma cadeira para a cama de troca, não é? Às vezes ele precisa ser trocado em fralda. Já pensou tirar a pessoa da cadeira? Às vezes precisam de 2 pessoas para levá-lo, né? E existem alguns equipamentos que faz esse levantamento dessa pessoa e transporta para outro lugar, não é? O cuidador também, quando a família tem condições em geral, ele é muito solicitado pela família. Nós conhecemos casos, por exemplo, de famílias que até contratam, não é? Assim, um freelancer, esporadicamente, ou cuidador, não é? Também recreacionistas, também professores são chamados, mas o cuidador, principalmente, para passar um final de semana, quando vai ter alguma festa em casa, ou vai ter algum evento, que aquela pessoa, ela às vezes não vai poder ir junto, né, devido às suas limitações. Então, ele é muito solicitado também nesse âmbito, né? É claro que para uma população que tem uma condição financeira inferior, né, uma vulnerabilidade, assim, isso não é muito comum. Mas eu trabalhei em uma clínica particular que era bastante comum ter essa contratação, não é? E uma outra coisa também que eu havia anotado aqui é tendência à baixa autoestima, não é? E até discriminação em relação ao cuidador, né? Dependendo da população onde ele está inserido, algumas pessoas o veem como menor, não é? Não tão como necessário. Talvez não que ele tenha uma formação, não necessariamente, né, acadêmica, então, às vezes ele é visto como, ele é apenas o auxiliar. E esse apenas auxiliar, ele faz a diferença do trabalho daquele que talvez tenha vários cursos. O trabalho daquele que tem vários cursos talvez não seria tão bom, talvez não seria tão bom se não fosse a presença desses nossos parceiros, não é? E o trabalho dele, tanto quanto do professor, do educador, dependendo do nível de apoio que a pessoa com deficiência necessite, não é? Ele chega no nível de preservação de vida. Acho que foi a Lourdes Wadra que já citou esse termo aqui, a preservação de vida. Às vezes você fala assim, não estou ensinando nada para ele, poxa vida, não é? Dependendo do grau que ele precisa de apoio, às vezes é uma dependência total, não é? O professor se sente desvalorizado, fala, eu só faço estímulos aqui, não é? E o cuidador, eu só troco a fralda, eu só tiro ele de uma cama para outra, só tiro ele da cadeira para ficar um pouco no colchonete, enfim, não é? Mas nós sempre temos uma fala para essas pessoas que é o seguinte, se você não fizer isso, a mata fecha, é o que eu falo para eles. Então tem aquela trilha, não é? Se ela não for trilhada, por mais reta que ela seja, por mais simples, o mato vai invadir e não vai ter mais aquela trilha, e aquela pessoa vai atrofiar, aquela pessoa vai perder o que ela já conquistou, não é? E o trabalho dos cuidadores, dos professores, enfim, são muito importantes porque são de preservação
preservação de vida, né, da manutenção, e eventualmente até algumas evoluções, alguns progressos. Então, o que eu havia separado aqui para falar de cuidadores, né, e expressar a minha profunda admiração mesmo por essa função, não é? Era isso que eu tinha preparado para vocês, mas eu estou à disposição se vocês quiserem fazer qualquer pergunta. Muito obrigada por essa oportunidade, mais uma vez. Elci, muito obrigada. A sua fala assim, foi de extrema importância quando eu falo que tem muitos cuidadores, porque é maravilhoso você chegar num local que nem a APAE e poder ver os cuidadores ali ou em algumas instituições, tanto públicas como privadas, aqui em São Paulo tem algumas, né? Nós tínhamos uma palestrante, que é psicóloga, Daniele, mas ela... Saúde, Alana. Ela, na verdade, ela está com um paciente dela ainda, não tem como entrar. Então, está bem complicado lá onde ela está. E ela também trabalha numa instituição, e ela trabalha com alguns autistas. Como eu sou da área da saúde, não sei, o Sidney disse que não seja um espirro de Covid. Eu acredito que não. Acredito que não. Não, pode ficar tranquila. Diga, Adara. Lourdes, eu quero falar rapidinho. Eu vou aproveitar o gancho da Elci Pode falar. e aproveitar até que o cuidador educacional agora também nessa fase de pandemias, é muito legal a função dele, porque na parte educacional, agora ele também é bem útil, porque ajuda muito os pais que estão em casa no sufoco, também estão contratando muito esses profissionais para esse momento, também para ajudar na parte educacional em casa com os filhos. Então, só para juntar tudo agora, só para fazer esse link aí, que também está ajudando bastante nessa fase agora. Só isso, Lourdes. Sim, sim. Olha só, eu trabalho numa instituição privada, onde tem 3 cuidadores, né? Tem algumas crianças, então esses 3 cuidadores, cada cuidador tem 2 crianças. E essas crianças, agora, em tempos de pandemia, os cuidadores não foram dispensados, ao contrário, eles foram trabalhar com essas crianças nas casas, auxiliando os professores. Então, eu já vou falar da questão da saúde, mas primeiro eu queria colocar aqui um slide. Espera aí. Então, aqui, vocês estão vendo o slide? Sim? Não? Sim. Tá. Então, aqui vocês estão vendo o cuidador, né? E vocês estão vendo o cuidador, né? Que ele está trabalhando aqui com uma menina, na verdade, que tem um pouco de deficiência intelectual e é cadeirante. Todas essas crianças nós recebemos nas escolas, né? E a questão é, que nem a Elci falou, né? Se o aluno vinha ter algum problema, ou então a questão da unha, a questão da higiene é muito importante, né? E às vezes a família nem sempre está atenta para todas essas questões. Qual é, na verdade, a função de um cuidador educacional, né? Então, a gente sabe que ele desempenha atividades extremamente importantes, né? Seja na pública ou privada. Acontece que a função dele, na verdade, é as tarefas escolares junto com os alunos. Porque o professor, foi como a Adara falou, você tem 30 alunos dentro de uma sala de aula. Se uma criança vem a ter algum tipo de problema,
ela venha convulsionar, por exemplo, você tem que cuidar de 29 primeiro, né? E tem uma. Como que você vai fazer naquele momento? Porque as crianças vão se agitar, né? E aí vira uma euforia dentro da sala de aula. Então, o cuidador educacional, ele garante o bem-estar, né? Essa segurança durante o período que as crianças se encontram na sala de aula. Apesar, entendeu, que a gente sabe da importância que esse profissional, ele tem uma função. A instituição ainda, como a Elci falou, às vezes é discriminado, porque o cuidador, não sei o quê. Mas muitas vezes, foi a Iris que chegou a comentar, o professor, ele acumula função dentro da sala de aula, né? O ano passado, em maio de 2019, isso mesmo, em maio de 2019, foi sancionada a lei do cuidador. Eu lembro que eu estava dando aula ainda, nós vimos a publicação da importância que se tem desse cuidador nas atividades desempenhadas, né, que estão ligadas nas atividades da vida autônoma, da vida prática desses estudantes, né? Porque pensa, olha a importância, né? Esse profissional, ele é responsável somente nas atividades que o aluno não vai conseguir desempenhar sozinho. Então, numa atividade lúdica, por exemplo, o aluno não consegue segurar um pincel, o cuidador vai, auxilia, entendeu? Enquanto o professor explica as atividades dentro da sala de aula. Esse aluno tem uma troca de fralda, o cuidador faz isso, ministra as medicações mediante a prescrição médica, auxilia esse estudante nas refeições, na hora da escrita, na brincadeira. Às vezes tem uma brincadeira de amarelinha, né? Ele ajuda esse aluno, né? Ele documenta tudo o que está acontecendo dentro da sala de aula desse aluno para o gestor, né? Ele supervisiona, essa criança só vai embora realmente com aquela determinada pessoa. Tem, às vezes, não, hoje vai com fulano. Então, não, a criança, não, mesmo que ela tenha uma autorização, mas essa autorização é diferente, tirando que, assim, o cuidador participa das reuniões, né, sempre está muito ativo, né, e, claro, né, junto a todas as formações que a Secretaria Municipal coloca para esses alunos. Ok? Então, nós conseguimos entender a importância. Aí o Sidney coloca que... Sidney está por aqui? Sidney? Sim, estou. Se quiser abrir a câmera, Sidney, pode abrir. O Sidney coloca que a legislação vigente que... ok. Não pode regulamenta o trabalho do cuidador de idoso no âmbito residencial. Correto. Eu trabalho com cuidador de idosos, como trabalho com cuidador educacional. Só que existe já um contrato que é feito, né, no âmbito do cuidador educacional. Aqui nas prefeituras, tanto privada, nas escolas públicas como privada, ou mesmo nas instituições, esses cuidadores, tem algumas cidades que é chamado de apoio educacional. Aqui está como cuidador educacional. Eles são contratados, né? Eles não são funcionários públicos, né? Eles vêm de uma instituição privada. Mas algumas escolas têm solicitado bastante, porque o índice de crianças, né, com uma deficiência, seja ela menor que for, é importante que tenha esse cuidador na escola, para que o professor não venha acumular essa atividade, porque ele não consegue. Na verdade, assim, tá difícil. Você imagina assim, na época do inverno,
No inverno, uma gripinha leve, que as crianças pegam uma gripe ou um resfriado, que tem que ministrar a medicação. Muitos tomam antibiótico. Você imagina, o professor já fica lá com os remédios tudo em cima da medicação, em cima da mesa. Olha, fulano agora tá o horário. Ela para a aula para poder ministrar a medicação. Aí o outro para a aula para ministrar. Porque nem todo mundo toma medicação no mesmo horário, né? As medicações são em horários diferentes. A Daniele, que faz o acompanhamento terapêutico de alguns alunos, ela é psicóloga. Ela sente que falta em algumas escolas que ela presta serviço o cuidador, e ela solicita. O Sidney também colocou que algo dentro da lei, né, ainda não se tem muito... Não se tem muito... É uma questão dos transtornos. Então, o que é visto? Desde que seja comprovado que essa criança tem uma deficiência, você pode solicitar, né? Existe todo um documento para dar entrada. Aqui, muitas crianças, os pais conseguiram, pela própria defensoria. Eu preciso de um cuidador na escola. Eu tenho um paciente, hoje ele tem 17 anos, ele já é formado. Ele tem epilepsia, né? Só que imagina um aluno de 1,85 m, pesando quase 130 quilos, quando convulsiona dentro de uma escola, né? É muito complicado. E eu fazendo o acompanhamento dele na escola, eu conversei com a diretora e ela mesmo conseguiu um cuidador. E aí esse cuidador veio contratado, foi colocado na escola para estar auxiliando ele. Então, é importante que, desde que seja confirmado que há uma... É lógico que uma deficiência física é muito fácil de se ver, né? Então, todo mundo coloca assim, mas o síndrome de Down precisa de um cuidador. O autista precisa de um cuidador. O paciente que é PC precisa de um cuidador. O TOD também precisa de um cuidador. Quem tem o transtorno opositor também precisa de um cuidador, porque senão ele destrói o ambiente, né? Ele destrói a escola, né? Lidar com o TOD não é algo tão simples, além dele fazer terapia, dele estar buscando algumas coisas, você precisa de alguém auxiliando. Mas o TOD não usa fralda. Ok, ele não usa fralda, mas ele tem um transtorno opositor. Quando ele escuta não, ele destrói. Né? Então, é a síndrome de Hulk, que às vezes a gente fala, né? Infelizmente, a criança sai destruindo tudo. Então, a importância do conhecimento também das psicopatologias, ou mesmo das patologias físicas, né? As patologias neurológicas. Então, a criança... Quais são os graus de autismo que se... São 3 graus, não se tem mais o Asperger, ou então... a criança que tem o Kanner, no DMS-5 já tem mudado muito, e no DSM-5 já mudou. Entretanto, no CID-11, que ainda vem em 2021, já se está separando bem. Temos um autista leve, que nem algumas pessoas até colocam, mas esse autista leve, às vezes, também precisa de auxílio na questão social, né? Porque ele não consegue se relacionar, né? Ele não consegue ter um olhar. Quando eu dou curso de cuidador, eu acabo explicando a passagem de todas as psicopatologias e as patologias, como elas são vistas, como essa criança chega na escola, né? Qual é o olhar, porque assim, para muitas crianças que não têm contato, parece um bicho-papão, né? Quando você olha, você se assusta, né? O cadeirante, por exemplo, né? Quando ele é um cadeirante, é um PC ainda, todo mundo começa a falar com ele, achando que ele está entendendo tudo, porque tem aquela questão da... A escola é uma socialização? A escola foi feita para socializar, e os alunos
para aprender. Né? As crianças com a falta da escola é muito difícil. Eu tenho um filho de 9 anos que todo dia me pergunta quando ele vai voltar para a escola. Né? Que ele quer voltar para a escola, ele quer abraçar o amigo, ele quer ver a professora, ele quer correr. Lógico, em tempos de pandemia nós não podemos fazer isso. Mas na escola que ele estuda tem uma criança que é autista e tem o que é síndrome de Down. Então, como que é vista, né, essa criança? Como que ele entende essa criança? Né? Como ele começa a falar, tá tudo certo, né? E tá se socializando, não é só se socializar, né? Quando a criança tem uma dificuldade, vamos pensar numa criança quando ela evacua, né? Como que é feita a ajuda? Então, assim, uma criança que tem endocrese, por exemplo, que ela sofre de uma ansiedade muito grande, né? Como que o professor vai ajudar se ele não tem um cuidador? A Adara sabe muito bem sobre isso, a Cíntia também, né? Que está aqui conosco, ela foi professora de uma criança, sim. Quanto que elas tiveram que auxiliar, né? Para essa criança não sofrer de uma ansiedade tão grande para não evacuar. Se o cuidador tivesse ali, teria facilitado, né? Então, nós também precisamos pensar, o professor, ele não está tendo duas funções, uma de cuidador e uma de professor? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no chat. Pessoal, se alguém quiser perguntar, um de cada vez. Oi, dona Tiarina. Oi, Théo. Oi, Lourdes. Oi, querida. Aline? Será que eu poderia falar um pouquinho com o Theo antes de ir para a cidade? Tudo bom? Tudo bem? Eu sou de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos um cuidador, que é o contratado pela prefeitura, que a exigência para eles serem cuidadores é ter área técnica e enfermagem, e temos os acompanhantes. No caso, eu sou acompanhante, que foi exigido somente o ensino médio por concurso público. Você falando aí que aí em São Paulo o cuidador ajuda também no pedagógico, aqui na nossa cidade seria o mediador. A gente só faz essa parte, mais ou menos, como se fosse botar assim, entre as da porta para fora. Auxílio do banheiro, essa parte que não envolve o pedagógico, seria o mediador. Aí não tem o mediador? Não. Aqui o mediador serve de outra forma. Aqui o mediador, na verdade, ele é como um orientador educacional. Essa palavra mediador me lembra muito quando eu trabalhava na Fundação Casa, né? Eu era mediadora e orientadora. Então, qual é a função do mediador aqui nas escolas? Trazer, por exemplo, um projeto que eu tenho, né? Que é sobre prevenção ao abuso de álcool e droga nas escolas. Quem traz isso? O mediador. Né? O mediador vai atrás disso. É ele que faz essa parte. Nas escolas, são cuidadores mesmo. E o cuidador, ele precisa estar atento às atividades diárias. Então, esse curso, que é do cuidador educacional, está ligado a isso. A parte de como você vai auxiliar nas atividades diárias, nas atividades lúdicas, como que você vai... precisa ser pedagogo? Como eu falei, não precisa ser um pedagogo. Você precisa estar ali para auxiliá-lo, né? Como um auxiliar. Antigamente não tinha um auxiliar de sala? Ou tem ainda? Não tem. Sim, aqui ainda tem. Tem auxiliar de sala? Então, o auxiliar de sala é um pedagogo. Aqui tem nas creches. Tem nas creches, então. O auxiliar de sala, ele é um pedagogo? A Adara pode dizer isso? Eu sei, é melhor? Não, aqui não. Não é um pedagogo, não é? Então, essa é a função do cuidador. Aqui só os mediadores, eles são estagiários de pedagogia, que fica dentro da sala de aula com o aluno. Entendi. Aqui os cuidadores, eles têm que ter ensino médio.
para que eles o que eles precisam é ter o curso de cuidador educacional, claro, esse curso, ele não é um curso de um dia, nem dois, na verdade são 6 encontros que nós temos, e nesses 6 encontros é passado tudo, então você precisa estudar inclusão, como funciona a questão da adaptação do aluno dentro da sala de aula, é um todo, entendeu? Não é só o cuidar como o cuidador de idosos que nós temos. Não, é um cuidar do todo. Você precisa aprender o todo dessa criança, né? Não Entendi. restrito, como você falou, da porta da sala para fora. É mais ou menos Aqui é tudo. assim, entendeu? Entendi. Aqui é tudo. Aqui tem essa diferenciação. Nem todos têm mediadores e nem todos têm os acompanhantes. Tem escolas também como aí que tem um acompanhante para vários alunos de inclusão. E tem alguns que não tem nenhum, né? Isso, é verdade. Aqui nós E temos... tem alguns que tem o mediador e o acompanhante. Não te ouvi. Não te ouvi, Aline. Cortou o final. Você falou Aqui nem todos têm o acompanhante e alguns têm só acompanhante, outros são mediadores, alguns não têm nenhum dos dois e tem alunos que têm os dois, ou o mediador ou o acompanhante. Entendi. Entendeu? Aqui tem os concursados, os estatutários e tem os contratados da prefeitura. Entendi. Aqui nós temos mais contratados do que concursados. De nada. Aqui também. Aqui também tem Oi, mais contratados do que concursados. Isso. Deixa a Aline terminar. Terminou? Terminei, Iris. Obrigada. A Aline também é companheira minha aqui de Campos, a gente é de Campos. Como ela colocou, a gente é acompanhante, né? Eu, no meu caso específico, eu tenho formação de pedagogia. Mas como ela colocou para cuidador aqui, são os RPA, eu não sabia desse detalhe ali, que eles exigiam curso de enfermagem, essas coisas. Mas como a gente fez o concurso, no concurso não houve nenhuma exigência de ter nenhum curso especificamente de cuidador, de acompanhante, de enfermagem. Então, é que tem alguns acompanhantes concursados que são mais da área da enfermagem e outros acompanhantes que têm psicologia, assistente social, porque o concurso deixou bem aberto, né? E eu, como formada em pedagogia, eu sempre procuro, né? Eu sei que nem todas as pessoas têm essa formação, assim como também eu não sou formada na área de enfermagem, tem algumas coisas que eu tenho dificuldades, e também colegas que, ao contrário, formados na área de enfermagem, quando falam assim, você vai auxiliar o aluno na sala de aula, isso não é sua função. Então, tem essa confusão, né? Aqui, a gente fica nesse dilema. Como eu gosto de dar aula, também, né, de uma certa forma, Iris. Iris
Iris, está me ouvindo? apoio extra, embora às vezes eu acho que eu acabo acumulando funções dentro da escola, né? E às vezes eu percebo que tem professores que acabam se acomodando, né? É bom ter a experiência como acompanhante, porque eu vejo dois lados, né? Como professora, que eu já fui e sou formada, e como acompanhante, né? Que a gente, às vezes, fica só jogando a culpa para o professor, mas é o que você falou, né? Tem que ter o apoio, né? Então, enquanto professora, quando eu estava dando aula numa rede particular, eu valorizava demais o meu estagiário, o meu acompanhante, porque era aquele suporte. Mas agora, trabalhando também em escola pública, eu acho que tem que ter essa parceria. O professor também tem que olhar para o cuidador, para o acompanhante e dar um suporte, entendeu? Porque eu vejo, às vezes, que falta esse entendimento, né? Deixa o acompanhante ou o cuidador só cuidar e eu não vou cuidar da parte pedagógica do aluno. É muito complicado. É só isso que eu queria colocar. Obrigada. Sim, Isso. estou te ouvindo. Eu desviei o microfone para te ouvi-lo. Obrigada. Era só isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigada a você. Quando você falou algumas vezes... Aqui em Campos, desculpa te incomodar. Imagina. Pode falar. Desculpa te cortar, Lourdes. Aqui, assim, por nós somos os concursados, não temos a área técnica de enfermagem, por ter nosso concurso desse ensino médio, quem não é da área, quando foi atuar na escola, cada um teve que estudar o caso a deficiência do aluno Então. que ia atender. Porque a gente não sabia todos de qual curso que vocês passam aí, entendeu? Então, aqui... Cada um tinha eu trabalho com autista e com TDAH. Eu sou pedagoga, mas para quem não é, teve que estudar a respeito daquilo para você saber lidar com aquela criança. Então, aqui, quando eu ministro o curso, todos os cuidadores precisam entender sobre, claro, não é da noite para o dia que você vai entender tudo sobre TDA, não é da noite para o dia que você vai entender de TOD, dos autistas, das crianças que têm transtorno de conduta, dos esquizofrênicos, porque nós temos que pensar uma coisa, essas crianças crescem, né? Elas não são só crianças, elas são adolescentes e algumas vão para a faculdade, né? Então, hoje eu estava conversando com uma paciente minha e ela é professora de engenharia. Na sala de aula dela tem um deficiente auditivo. E agora? Não está tendo aula presencial, está tendo aula online, né? Tiveram que colocar um professor, né, de Libras. Porque, na verdade, esse aluno leva um professor, ou tem que ter na instituição um professor de Libras. Tiveram que contratar, porque ele não tinha condições de contratar um professor. Então, a instituição teve que contratar um professor de Libras. Professora, depois, se a senhora puder me dar a palavra depois, eu tenho um fato interessante para falar também sobre a educação especial inclusiva, se a senhora me permitir agora. Pretendo não ser bastante breve. Então, como eu atuo com cursos na área de licenciatura, na área de linguagem, eu fui convidado a participar da edição agora, a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, como ledor de textos. Sim, sim. E na ocasião, excepcionalmente, foi solicitado que o ledor, ele teria, quem solicitasse auxílio à leitura, teria mais uma pessoa para auxiliar na leitura. Nas edições anteriores, era somente um ledor. Sim. E na edição que eu participei ano passado, acrescentaram mais um ledor. Ocorre que a gente faz um curso de capacitação, algo em torno de 60, 80 horas, na ocasião por organizadores da aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio.
E eu tenho a formação inicial, solicitado em letras, nos 3 idiomas, e atuo na educação básica há quase 15 anos com língua estrangeira e com língua portuguesa. E na ocasião, eu submeti minha documentação e fui convocado para ser avaliador da redação do Enem, mas declinei por uma série de fatores e me ocorreu que fui convidado a participar do Exame Nacional, agora como ledor. Entendi. E para mim foi muito desafio. Eu já tenho tenho uma especialização em educação especial inclusiva. E o que a gente vê na grade curricular do curso são todas as deficiências. Todas as deficiências. Surdo-cegueira, autismo, uma disciplina, mas cada disciplina ela é muito extensa, curta para a complexidade que você falar vai ser abordada. Então, para ser breve, como eu prometi, a questão não te ouvi. Ledor da prova. Na ocasião, havia 3 pessoas, a aplicadora, eu ledor primeiro e uma moça segunda. Os demais da equipe eram pedagogos e eu com licença. Ocorria na ocasião, a pedagoga foi Sidney, está ela cortando. fazer a parte Sidney. Para o rapaz. O rapaz ele tem autismo, tem alto déficit de atenção e tinha, você não consegue ouvir, né? Tá falhando. Isso, está falhando. Fala um pouquinho mais devagar. Né? Fala só um pouquinho mais devagar. Eu entendo. Desculpa. Imagina. E agora? Agora ficou bom. Consegue melhor? Consigo, agora está melhor. Consegue ouvir-me agora? Consigo. Perfeito, né? Porque infelizmente, questão de internet, está todo mundo utilizando a hora. Aí ocorre, na ocasião, fui aplicar a prova e ia ser um polêmico chato, porque a pedagoga na ocasião foi o texto, porém não queria fazer a leitura do texto. O rapaz, o autista, ele tem dificuldade de leitura, por isso ele escritou na prova auxílio à leitura. Então a gente entrou numa chata discussão teórica do que é o ato de ler. Então, para se ela sabia que significa a palavra leitura para ela, ela considera o conceito de leitura, já que ela tinha sido ali convocada para fazer a leitura do texto, dava do Enem para o rapaz. E aí, ela disse que ela não desse o trabalho dela, eu teria que acionar o Ministério Público na segunda-feira contra ela, que ela deixa de cumprir a função dela, que é ler o texto. Ler o texto porque o rapaz tinha alto, digamos assim, no laudo médico dele, endossado na inscrição dele do INPE, e era um aluno autista com vários transtornos para não conseguir prestar atenção na leitura. Então, o auxílio ele solicitou também, pode ser mais 1 hora. Então, a prova terminou 6 horas, que terminou 7 da noite. Então, foi extremamente desgastante, não somente para ele, quanto para quem lê texto. E para quem não de formação compatível para fazer essa função. Então, eu disse, olha, não tenho nada aqui com o rapaz, tem um grau de parentesco nenhum, mas se vocês não fizerem a função que vocês foram convocadas para fazer, segunda-feira para no Ministério Público contra a organizadora e a vocês, porque vocês estão deixando de cumprir o que foi estabelecido. O coordenador geral da Enem foi conversar comigo, eu disse, olha, professor, faça o que o senhor costuma fazer em sala de aula. Faça o que para se deve ser feito. Faça, deve ser feito. O que está acontecendo? Simplesmente ela não está querendo fazer a leitura do texto. Rapaz, ela simplesmente lia mecanicamente a uso para o rapaz. Então, tem coisas também que me passou na cabeça que do tipo, por essas outras razões que alunos iniciais também não se encontram, não são em quantidade nas universidades. Porque também as bancas examinadoras não têm o cuidado, o carinho, a indicação de fazer a função
com antecedência mínima e requisitos básicos para a atuação desse profissional na prova nacional do ensino médio. Eu não sei o resultado que foi que aconteceu com esse menino, mas eu fiz meu trabalho. O que dependeu de mim para que ele entendesse as questões, fiz o possível e o impossível. Mesmo ele tendo problemas com déficit de aprendizagem. Mesmo tendo um problema cognitivo, né? Então, aquilo, a partir do momento que você faz algo, você tem que se dedicar mesmo ao que você está fazendo. Quem tem, por exemplo, transtorno de Tourette, né? Eu tive... Na verdade, aqui nesse consultório já passou de tudo, viu, gente? É como dizem, diz a Elci, eu sou muito jovem, né? Jovem bastante. Esse meu paciente que tem síndrome de Tourette foi solicitado e ele precisou fazer a prova sozinho, né? E precisou ter uma pessoa junto com ele, que foi a prova do Enem, porque não dá para quem tem síndrome de Tourette fazer a prova junto com outros alunos, principalmente porque eles têm uma ecolalia muito grande. E o que o Sidney colocou é importante, né? A pessoa tem que estar ali para fazer o papel dela, né? E não deixar a deriva. Então, não, eu não vou fazer, não. Se você... Por isso que... Não tem. Achar o quê, mãe? Cuidar do cuidador, quando muitas pessoas falam assim, mas eu fiz o curso de cuidador, só que eu queria trabalhar na escola, mas eu não tenho uma certificação. E como que eu faço, né? Para se trabalhar de cuidador, não, hoje, até um tempo atrás, eu tinha conversado com alguns colegas que o cuidador educacional, ele também precisa passar por um estágio, só que não é todas as instituições que deixam você entrar com 5, 6 cuidadores, né? Você tem que ir aos poucos, mas eles têm que ter um conhecimento como a Aline e a Iris, né, colocaram, que você tem que conhecer sobre o diagnóstico daquele aluno, né? Você tem que conhecer, você precisa estar em contato. Então, quando você faz o curso aqui em São Paulo, vou falar do que eu faço. Agora eu vou vender meu peixe, que nem todo mundo diz, né? Quando você estuda comigo, você conhece, né? E você tem que estudar, não é, por isso que eu falo, não é um curso que 5, 6 horas tá tudo certo. Não, é um curso de 160 horas. Então você tem que ter o conhecimento das psicopatologias, das patologias e saber como conduzir. Agora, quando você recebe esse aluno, quando você é contratado para aquele aluno, existe toda uma anamnese, né, do que você vai passar, como que você vai trabalhar isso. Então, você tem a anamnese com a escola, depois com o professor, depois com a família, né, depois com os gestores. Você tem que conhecer, né, essa criança. Você precisa saber quem ela é, de onde ela veio, né? Amanhã, se vocês quiserem participar, estou convidando todos vocês, e vai falar sobre isso, sobre as avaliações, sobre as anamneses, como os professores podem estar solicitando também o cuidador, ou então, como que eu faço? Na minha escola não tem, aí eles vão estar disponibilizando, né? Mas precisa isso ter dentro do projeto político-pedagógico? Nem todas as escolas estão preparadas para a inclusão, nem todas mesmo. Há anos atrás ainda tinha escolas que não tinha rampa. Não tinha rampa, e as crianças, né, os pais queriam colocar naquela escola, por exemplo, e nem por isso conseguiam. Né? Às vezes, algumas escolas particulares não tinham rampa. Né? Então, assim, hoje tem que ter, aqui na clínica também tem, mas, ou se não tem rampa, tem que ter elevador. E aí, será que todas as escolas... E a inclusão também não pode ser só... Desculpa, a inclusão também não pode ser só do cuidador de professor, tem que começar do portão
desde o portão, né? Porque não adianta nada, né? Sim, olha, essa questão de inclusão, Desde o porteiro até a cozinha. até todo mundo, a Adara, que é questão de pedagoga, eu CEO, todos os outros professores que eu acredito que eles estão aqui, né, tem essa visão, não adianta só. Não, algumas instituições privadas, né? Todo mundo fala, não, mas é inclusão, vamos pegar. Então, você tem que entender que não pode ser mais um. Sempre eu falo isso, não é mais um. É o aluno que está chegando. Eu não sei se todo mundo tem esse pensamento, né? Como eu digo. Pode falar, assim. Lourdes, Pode falar. posso falar, Lourdes? Pode, claro. Essa questão realmente é muito importante, não é? Do cuidador, ele ter acesso a informações que às vezes são colhidas, né, pelo psicólogo, se existe, né, pelo orientador pedagógico, que às vezes não chega nem no professor, somente naqueles que entrevistam, né, a família. Mas é muito importante que se tenha acesso e em uma linguagem acessível, né? Não adianta ter isso, aquilo, e não necessariamente vai entender, precisa entender isso, mas além de entender sobre cada síndrome, cada patologia e tudo mais, existe uma coisa que às vezes as pessoas não dão muita importância, que são as individualidades. Porque não é porque um é PC, por exemplo, que o cuidado com aquele PC vai ser exatamente o cuidado com o outro PC, não é? Porque depende de qual a vivência que ele tem em casa, os costumes dele, não é? Por que eu estou falando isso? No curso de pedagogia, inclusive isso que eu vou falar é bem interessante, muitas alunas chegam e falam, professor, chegou um autista, um síndrome de Down lá, eu sou estagiária de pedagogia e eu tenho que cuidar dele. Bom, já começa por aí, não é? Então, o estudante de pedagogia estagiário, ele é tido como cuidador. O que é que eu faço? Ele tem paralisia cerebral. E muitas vezes elas sabem disso, não é? Eu falava assim, eu não tenho a mínima ideia. Primeiro você tem que me dizer quem é esta pessoa. Porque antes da deficiência tem a pessoa, Sim, não é? sempre. Qual é a idade que ele tem, como são os pais. Então você vai ter que fazer uma investigação, primeiro, básica, não é? Ver se você consegue isso, e muitas vezes era negado. Muitas vezes ela não tinha acesso, né? A nenhuma informação. Então, como ajudar, inclusive era para ajudar, para auxiliar na sala, né? Barreira que às vezes também pode ser bem assim evidenciada, que às vezes o professor, a estrutura da escola não adaptou coisa nenhuma. Tem o cuidador, ótimo, ele vai ficar com aquele enquanto eu estou com os outros, né, que não tem deficiência nenhuma. Então, quem tem que ir atrás dessa adaptação é essa pessoa que está cuidador oficialmente, né? Então, essa parceria de conversa com os outros profissionais precisa ser real, não é? Senão, fica muito complicado. O cuidador, ele realmente vai ter que ser muito mais que um cuidador, não é? E isso não daria certo mesmo. Mas o que eu queria deixar bem assim registrado é a pessoa antes da patologia, não é? Sempre. E depois todas as outras coisas que comuns àquela deficiência, claro, né? Existem comportamentos. Então é isso. Obrigada, Lourdes. Sempre. A pessoa sempre primeiro, né? Sempre que nós colocamos, né? Como o Sidney foi lá e fez o trabalho de outra pessoa. Ele fez a parte dele, né? Ele pensou na pessoa. Quando um paciente chega no consultório, às vezes ele não vem, a família traz. Ele diz assim, meu filho tem ansiedade, ou meu filho é hiperativo,
E aí eu sempre pergunto, mas ou foi o médico que diagnosticou? Não, é porque ele tem todos os sintomas, né? Então, nós não podemos tratar uma pessoa por sintomas, nós precisamos saber quem é a pessoa. Às vezes, uma criança, ela está com dificuldade ou com problemas em casa, entendeu? E aí todo mundo já coloca uma patologia, né? É que nem o bipolar, enquanto ninguém sabia o que era bipolar, né? Não, porque fulano acordou de mau humor, acha que é bipolar. Não é assim que é o bipolar, né? Então, a bipolaridade é ou compulsiva, ou impulsiva, ou depressiva, né? Não tem nada a ver com transtorno de humor, na verdade. Então, nós precisamos pensar na pessoa, né? Cortar agora, Lourdes. Lourdes? Oi, Oi, tô eu vou ouvindo. te cortar rapidinho. Pode falar. É que a família também não aceita. Então, também Sim. tem esse lado, que vem para a escola com essa negação. Então, a escola tem que ter todo um processo para poder trabalhar isso com a família. Então, também o profissional também tem que estar preparado dentro da escola para poder trabalhar isso também com a família. Sim. Então, não pode ser também qualquer profissional dentro da escola. Não, por isso mesmo que eu sempre falo, você precisa ter uma visão. Tem escolas que, depois do que aconteceu aqui em São Paulo, em Suzano, as escolas passaram a ter mais psicólogos, mais enfermeiros, né? Auxiliares ou técnicos de enfermagem, mas também passaram a ter os cuidadores, né? Então, é importante, aquilo que eu falo, eu sou musicoterapeuta, né? Então, quando eu me formei em musicoterapia, todo mundo perguntava, música o quê? Música o quê? Né? Por que ser um musicoterapeuta, né? Porque eu me tornei musicoterapeuta não porque eu era musicista, não é por causa disso. Primeiro porque eu dava aula individual e só de dar aula individual já via as dificuldades que as crianças tinham, tanto em aprendizagem como em linguagem também. E me tornei musicoterapeuta para cada vez mais aprofundar nessa área, né? Do cuidar, do você poder estar auxiliando na área da educação, principalmente, como a Adra disse. É difícil. Amanhã, nessa questão da educação especial, tem uma palestrante que ela vai falar muito sobre como os pais reagem na hora que você solicita que vá procurar ou um psicopedagogo ou pediatra, né? Quando a criança é muito pequena, procurar um pediatra. Ah, por que não, então? Porque nessa fase, olha, a criança estaria sentando, por exemplo, então a criança teria que balbuciar, ou então ela teria que ter o reflexo de Moro, né? Você faz, a criança se assusta. Isso não acontece, né? E eles vão fazendo alguns testes e nada acontece. Então você solicita para a família realmente tem a negação. Isso é fato. Existe um livro na faculdade que se chama Do Luto à Luta. Já tem até o filme já. Se vocês quiserem assistir, é Do Luto à Luta. Né? Esse livro foi escrito devido às mães quando recebiam a notícia que o filho tinha síndrome de Down. Né? Então, por isso o nome do livro, Do Luto à Luta. Eu também tive uma paciente, já uma senhora, já hoje, ela tem 75 anos, e quando o filho dela nasceu, ele não tinha o polegar. Ele nasceu sem o polegar da mão direita. E as crianças antigamente, eu também nasci, minha mãe me recebeu assim, né? Você vinha num pacotinho, um tubinho, né? Você recebia um tubinho. E as mães não tinham esse costume de ficar abrindo o filho, que nem hoje, você tira tudo para ver se a criança tem todos os membros, não. Ela simplesmente foi perceber que o filho dela não tinha o polegar quando ela chegou em casa. Porque em nenhum momento o médico falou. Né? Esse rapaz, ele tem hoje 57 anos e ele conta essa história na terapia. Ele fala, minha mãe foi se dar conta que eu não tinha o polegar quando eu cheguei em casa, né? Então,
Como que foi para ele se adaptar? Ele, tudo bem, ele escreve com a direita, ele escreve dessa forma, sem o polegar. Mas a nossa pinça é o polegar. É o polegar. E ele criou a pinça na questão do indicador, né? Então, ele escreve de uma forma totalmente diferente. Ele parece um cirurgião, né? O cirurgião que escreve de pé, assim, por causa da instrumentação. Então, vocês têm noção como que era na década, assim, de 50, 40, né? A pessoa tinha uma deficiência, que nem na psiquiatria a gente fala muito isso, né? O mal dos loucos, né? Quando na Itália você tinha um filho que nascia com uma deficiência, então passava o barqueiro, né? E eles colocavam os filhos ali. Então, a negação de você aceitar. Hoje, ainda, entre aspas, supostamente você aceita, porque ninguém espera um filho deficiente, né? Você espera um filho, mas não com uma deficiência. E aí, quando ela chega, o que eu faço com isso? Né? Isso a gente tem muito no consultório, nas escolas também. Ah, meu filho tem paralisia cerebral, e agora? Né? Aonde que eu corro? Como que eu vou? Então, muitas coisas as escolas podem estar auxiliando, mas como que o professor pode dizer isso para a família? É o professor, é o coordenador, é o mantenedor, é a diretora, é a equipe que cuida dessa criança? Como que você vai levar isso para a família que ela não se sinta né, sofrendo um bullying, vamos colocar assim? Ou discriminada? Ah, ela está dizendo que meu filho é hiperativo? Não, ninguém está aqui para dar diagnóstico nenhum, ao contrário, e sim para procurar ajuda. Né? E se ele for hiperativo, tudo bem, não tem problema nenhum. Se ele for um autista, tudo bem também. Né? O importante é que cuidar da criança desde cedo vai ajudar muito esse professor. Vai ajudar muito. Existem centenas de instituições, já que a gente entra nessa questão do autismo, nas instituições dos autistas, não é só autista severo que se tem. Tem muitos autistas que convivem com vocês que vocês nem sabem que às vezes é autista. Né? Todo mundo pensa que é uma pessoa mais tímida, que é uma pessoa mais quieta, mas na verdade ela pode ser um autista. Muitas pessoas que têm a minha idade, ou que são até um pouco mais velhas, são vistas como pessoas quietas, e às vezes não é, ela é um autista. E é um adulto. Só que ela não tinha um diagnóstico anteriormente. Então, tem muito que a gente precisa ter um olhar para com o aluno, para que o cuidador possa vir a auxiliar muito, né? O professor ajuda muito, demais. O Iago quer completar a fala. Pode falar, Iago. Iago? Tá me Com ouvindo? licença, tudo bem? Vou ligar a câmera aqui pra ver. Pode ligar. Tudo bem? Tudo. Vai me dizer que Uma você é um coisa que não foi autista. comentada ainda, não seria mais legal aqui, né? Eu queria só complementar no sentido de que quando a gente pensa num cuidador educacional, a gente tem que também lembrar que a gente não pode pensar numa lógica de coitadismo, né? A gente pensar a pessoa com deficiência, coitadinho, eu vou auxiliar essa pessoa, fazer tudo para ela. Na verdade, a gente tem que pensar numa lógica de emancipação, de construir um certo grau de autonomia para a criança, né? Claro que em alguns, por exemplo, no síndrome de Down, não tem como alcançar uma total autonomia. Ou, por exemplo, o autista leve, isso já é mais possível atingir um certo grau de autonomia. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para não estender muito o braço para a criança. Por exemplo, educador educacional durante 1 ano e meio, e tinha vezes que meu aluno, que ele era um autista leve, que ele queria que eu anotasse as tarefas na agenda dele para ele. Eu falava, por quê? Não há e tem necessidade. muitos professores, muitos cuidadores que não, de forma alguma. E tem muitos cuidadores que vão pensando, uma pessoa com problema, deficiência,
Então, vou ajudar, vou tentando com boas intenções, mas na verdade está atrapalhando mais o desenvolvimento da criança, né? Então, Por é isso legal a gente mesmo, tocar nesse assunto. com certeza, é importante o que você falou, Iago, porque assim, no curso fica muito claro que você só vai realmente fazer aquilo que a criança não conseguir, você só vai auxiliá-la naquilo que ela não conseguir. Então, assim, a criança tem uma paralisia, ela não consegue trocar a fralda, né? Mas ela consegue segurar o lápis, ela consegue escrever, que seja devagar, que seja no tempo dela, mas é o tempo dela, é uma pessoa. Então tem que ser devagar. Agora, não, eu vou, como você falou da agenda, vou escrever na agenda. Não, porque assim vai mais rápido. Não, não pode, né? Aqui fica claro que cada um é no seu tempo, né? Você está lá para auxiliar, você não está lá para fazer o que ele precisa fazer. Porque senão, qual é a função, na verdade, dele ir para a escola? Né? O aprendizado dele é um aprendizado diferencial? É diferencial, mas é o que ele vai aprender. É o que essa pessoa tem para hoje. Entendeu? Então, isso é importante. Muitas pessoas, eu acho que essa questão do cuidador cabe o que a Elci até chegou a falar, né? Quando você fala em cuidador, acha que o cuidador é aquele que vai passar a mão na cabeça, mas não vai, ao contrário. Como o cuidador de idoso, né, que eu também trabalho, ou cuidados paliativos, que é na hora, a morte é um dia que vale a pena viver, né? A pessoa está ali morrendo, doutora Lourdes, dá para você vir auxiliar? Então, você tem que fazer com que aquela pessoa esteja a melhor morte possível e não dopar ela de medicação, né? Para que ela tenha uma morte de verdade, né? Que ela tenha uma passagem, que nem a família fala. Ela ficou bem, morreu bem, entendeu? Então, lidar com isso também. Ele tem que morrer, ele não pode sentir dor. O quanto você, dentro do cuidado paliativo, diminui a dor desse paciente, né? Como que você vai estar trabalhando isso? Então, isso é importante de sempre estar se olhando, ter o olhar, né, para esta pessoa, como se fala. Eu quero. Alguém tem alguma pergunta para fazer ou quer colocar algo no nosso debate? Diz, Iris, eu quero falar. Fala. Posso complementar? Pode complementar. O que o Iago colocou, eu vivenciei isso na prática, né? Eu estava com uma autista severa e quando o pai chegou para mim, colocou, eu fiquei com ela durante o período que ela conseguiu ficar na escola. Eu fiquei andando na escola, porque ela não consegue ficar muito tempo na sala de aula. E estava muito calor. Eu fui para o bebedouro, ensinei ela a abrir a torneira, tomar água. E depois eu falei para o pai, olha, ela tomou água. É verdade? Tomar água? Pai, olha, não toma água em casa. Então, eu acho que também tem essa dificuldade de muitas das vezes os pais não querer estimular. Estão me ouvindo? Tá falhando um pouco, Iris. Você não quer fechar a câmera e falar? Tá ouvindo? Agora fala, para ver se a gente escuta melhor. Não tá me ouvindo? Agora sim, tá bem melhor. Tá, vou falar devagar, porque eu sou muito ansiosa, eu falo rápido demais. Nada como uma boa terapia. Como o Iago colocou, eu também recebi uma aluna autista, né, e que era autista severa. E no primeiro dia, nos dias que ela pôde ir à escola, né, eu apresentei o bebedouro, mostrei como que era o
precisa tomar água. E quando eu fui falar com o pai, eu falei, pai, ela tomou água. Mostrei o papel que eu levei, eu fiz pesquisa sobre a comunicação alternativa, que ela não fala. Mostrando a caneca, a água, é assim que se faz. E ele ficou admirado, ele ficou assim, é verdade que ela tomou água? Como assim? Lá em casa ela quase não pede, ela não se comunica assim. Falei, pai, a gente tem que estimular ela a se desenvolver e fazer sozinha. Né? Aí eu até levei uma tabelinha, vamos ao banheiro, o que a gente precisa fazer? Aí você, eu preciso de ajuda. E a menina é enorme, maior do que eu sou baixinha. Aí eu falei assim, eu tenho que estimular, eu tenho que auxiliar, mas eu tenho que desenvolver também a autonomia, porque a gente tem que pensar que essa criança a gente tem que educar para a vida, né? O pai não vai viver para sempre, a gente tem que pensar nisso. Ela vai ficar adulta, ela precisa fazer essas coisas sozinha. Acho que é importante a família também ter isso em mente, porque joga na escola, no professor, no cuidador, no professor de sala de recursos, todas as responsabilidades. Não é assim, a gente tem que, cada um tem que ter a sua responsabilidade. Eu acho que tem que ter uma parceria ali entre família e escola, profissionais da saúde, eu acho que tem todo. É isso que eu queria colocar para não me esquecer que eu falo. Iris. Obrigada. Iris, sumiu o finalzinho que eu não entendi. Iris, tá aí? Não, é só isso que eu queria colocar. Ah, tá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Era só isso que eu queria colocar, que se deixar falando demais aqui. Imagina. A gente vai ficando com... Imagina. Mais alguém que... Tá bom, faz isso só, Lourdes. Obrigada, Iris. Contribuiu muito. Todos estão contribuindo bastante. Aline, falar algo? O aluno autista também, que eu fico com ele, ele entrou, ele tem 4 anos, ele entrou como não verbal na escola. A socialização, para eles, é muito importante. Sim. Ele falou titia primeiro que mamãe, e eu chorei igual criança no dia. Eu chorei muito. Ele falou titia primeiro que mamãe. Ele fica dentro da sala de aula, coisa que ele não ficava, ele se alimenta junto com os amigos, faz então, atividade. Só não pode... Ele já conhece as tias da cozinha como ninguém. Só não pode chorar muito, né, Aline? Ele é assim. Mas é não, importante. Gente, mas no dia que ele falou titia, a mãe dele falou, mas ele não fala nem mamãe. Eu falei assim, mas ele falou titia. Aí as meninas não acreditaram. Ele foi e repetiu. Gente, eu chorei muito quando ele falou titia. Foi a coisa mais linda do mundo. E não falava nada. Entrou como se não falava nada. Ele agora fala todo o alfabeto. Ele fala, não quero, fala o nome dos animais. Ele fala tudo. E não verbal. Entrou lá na escola, não falava nada. Com certeza. Eu também já ele só estudou 8 meses. Então, eu já tive uma paciente que ela entrou aqui, a mãe dela, ela ela é autista, ela tem 19 anos hoje. E ela não falava e o neurologista disse que ela não ia falar. Né? Não, ela não... O neuro já disse que ela não vai falar. Falei, tudo bem. Falei, mas e se ela falar? O que acontece? Vai ser uma maravilha. E aí ela falou, meu sonho é que minha filha fale até um palavrão. Eu falei, olha, toma cuidado, hein? Porque aqui vai falar tudo. E hoje fala, claro, não tem assim, fala, tem as suas frases, consegue se comunicar, consegue falar, não dá para ter, nossa, não é nenhuma crítica, tem um diálogo intenso, mas tem pergunta e resposta, mas fala, não é surda. Entendeu? Porque a primeira coisa que você pergunta quando uma criança não fala é se ela é surda. Né? Karina, quer falar? Karina? Karina, você está me ouvindo? Acho que a Karina levantou a mão. Karina? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, que eu queria passar para vocês Karina, tá me ouvindo? Acho que ela não tá me ouvindo. Lourdes. Oi. Eu sim?
Oi, Lourdes. Só Tô mais ouvindo. uma coisinha? Pode colocar. Posso só mais uma coisinha? Pode. Uma situação também pode ser vivida. Eu me lembrei aqui, nem sempre a família recebe favoravelmente o que toda a equipe possa ter ajudado a promover. Então, já passei por situações onde as mães, por uma questão de codependência, sabe, assim, da Sim. deficiência, elas não queriam, sabe, é muito triste isso, elas não queriam a independência do filho, né? Isso Sim. não era verbalizado, mas, assim, nitidamente a gente percebia que quando alguém, né, fez uma intervenção onde se promoveu a independência, imediatamente essa mãe cortou o relacionamento desse filho com a pessoa e até tirou da instituição. Por quê? Porque para ela o mais importante da vida é o que ela é para ele e ele é para ela, né? Ouvi muitas vezes até mães falando assim: eu prefiro que ele vá primeiro que eu, não é? Porque se ele for, eu não aguentarei também. Coisas assim Sim, bem tem. difíceis, né? De nós entendermos, né? Quando Então, é questão também. você vê aqui na clínica, quando as crianças começam a ter um pouco mais de independência, né? Como algumas síndromes, a gente vê bastante, as mães começam a ficar um pouco assustadas, né? E aí elas tiram da terapia. Elas falam, mas e depois, né? Mas eu sempre digo, ninguém é eterno, né? Todos nós temos um tempo, uma duração, a gente só não sabe quanto tempo. Entretanto, você precisa ensinar o seu filho a ter alguma autonomia, né? Ou como que vai ser essa criança um dia vai ser adulto, onde que ela vai conviver, com quem ela vai conviver se você for primeiro numa residência terapêutica, quem vai cuidar desta criança, né? Então, todas essas questões sempre é muito levantada, né? Às vezes acaba virando até polêmica, mas deixa eu ver aqui. O Sidney colocou, se alguém quiser responder, como ter sucesso em um sistema de ensino brasileiro onde tudo começa e termina com uma formação de docente. Como ter sucesso em um sistema brasileiro onde tudo começa e termina com a formação de docente. Psicanaliticamente, Iago falou, falando para esses castração também, com certeza. Com certeza, Iago, tem que castrar mesmo. É fácil ganhar uma ação na justiça contra um ente da administração pública com tantos problemas estruturais. Ok. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar, colocar o seu depoimento? Ok. Então, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou passar um vídeo para pensarmos em pessoas, que nem foi mudado, né? Pessoas com deficiência. Vocês estão vendo? Alguém pode dizer sim ou não? Sim, eu estou vendo. O vídeo eu não tô vendo, não. O vídeo também Vocês não para mim, não. Vocês não estão vendo o vídeo? Não? Não, o vídeo não. Não. Só o áudio. Tá, então eu vou tentar, vou colocar o vídeo aqui, peraí. Tá dando para ver? O vídeo? Sim, né? Ah, tá. Então... Está sem áudio. O termo mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com alguma deficiência ou que adquire a pessoa com deficiência. Porque a pessoa vem antes
dessa deficiência. Eu sempre preferi que me chamassem de deficiente, porque não é afronta. Essa é uma característica, não é uma condição pra mim. Eu não sou condicionada a ter alguma coisa. Eu simplesmente tenho. A deficiência é dádiva. Pra mim é uma dádiva. Não é algo que me veio por acidente. Não existe acidente. É assim que vem. É assim que está presente no meu corpo. E não é por isso eu sou uma pessoa mais ou menos evoluída. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. E a gente está aqui nesse mundo por um motivo. E esse motivo é aprender e ensinar. Aprender consigo e com os outros e ensinar para si e para o outro. Creio que esse é o sentido de estarmos aqui. Se estamos aqui e não aprendemos conosco, de que adianta estarmos aqui? A deficiência não é um mal, é simplesmente uma característica. Qualquer um pode nascer com deficiência ou ficar com alguma deficiência. Tudo bem ou tudo mal vem do que você faz com o que você tem. O que você tem é o que você tem, não importa. Agora, o que você faz com o que você tem é o que vai definir se o que você tem é bom ou se o que você tem é ruim. Eu amo ser deficiente. Eu tenho muita orgulho disso. E você tem orgulho de quem é? Beijo, gente. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Não? Sim. Acho que Sim. nós Sim, fechamos estamos. esse nosso encontro com o depoimento da Clarinha, né? Que é uma pessoa deficiente que aceita a deficiência, né? E que coloca que as pessoas... Linda, né? A Clarinha é linda. Que as pessoas também têm que se aceitar quem elas são, né? Que nem ela fala, né? Será que você se aceita do jeito que você é? Às vezes nós nos olhamos no espelho e começamos a questionar uma série de coisas que nós... ai, porque a minha sobrancelha é assim, ai, porque eu queria ser desse jeito, porque eu sou gordo, outro é magro. Em pandemia ainda nem se fala. Mas é a pessoa, né? Nós precisamos observar a pessoa, né? O que eu tenho para contribuir com essa pessoa, como eu posso auxiliar essa pessoa e cada vez mais fazer com que esta pessoa tenha a sua independência, né? Que ela consiga, dentro de uma escola, que ela consiga, dentro de outros ambientes, poder, até num trabalho ou em outros lugares, ser vista como uma pessoa. Ádara, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, eu quero falar a mesma coisa, que cada um de vocês que assistiram hoje faz a diferença, gente. Não fique esperando, não. Faça você a diferença. Faça você a diferença em casa, na escola, na sala de aula, na fila da padaria, onde for, você a diferença. Eu tô tentando fazer a diferença todos os dias. Beijo, Lourdes, adorei. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite a todos. Todos fazem a diferença, né? Adorei. Elci, tá aí?
Oi? Sim, oi. Nós estamos em Setembro Verde, que é o mês que foi escolhido para ser debatido e comemorado a inclusão social da pessoa com deficiência, não é? Isso mesmo. Isso. Então, eu acho que nós abrimos esse mês assim, com chave de ouro. Então, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns a você, Lourdes, por essa iniciativa e parabéns a todos que se puseram e propuseram a estar aqui hoje, né, para nós agregarmos mais. Só o fato da presença de cada um já agrega algo de positivo no nosso estar, no nosso ser, não é? Com as nossas deficiências e nossas deficiências, é o que todos nós temos. Obrigada. Mais alguém quer colocar? Vamos lanchar, tchau. Não. Nem pode abrir. Maria Fernanda? Pessoal, muito obrigado. A presença de todos vocês fez a diferença hoje e tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de todos. Iago, Igor, Verusca, Joyce, Ana Catarina, Selma, Paula, Aline, Iris, Elci, Fernanda, Adra, eu, Franciele, Margarete, Karina, Vanessa, Ingrid, Marta, Alberto, Márcia. Nós temos a Aline, a Paula, a Valéria, né, a Marta, o Alberto, a Selma, a Maria Fernandes, a Adriana, a Elza, a Joyce, né, e todos, a Vanderlei, a Rebeca, a Sueli, Jussara, né, a Adriana e Rogelma. Todos vocês fizeram uma grande diferença no dia de hoje, de estarmos hoje aqui, que todos poderiam estar descansando, mas tiraram esse momento para poder entender o que é o cuidador educacional, da sua importância dentro de sala de aula, no quanto ele vem a auxiliar esta criança, né? E lembrando, né, a fala do Iago, que foi muito importante, você não está lá para fazer por ele, e sim para auxiliá-lo, né? Só devemos fazer algo por alguém quando realmente essa pessoa não conseguir. Muito obrigada de coração a todos vocês, assim, um beijo enorme, estou muito feliz de todos estarem aqui. E se amanhã, se vocês quiserem participar novamente, nós vamos falar da importância dos protocolos da educação especial. Na verdade, né, das inclusões, como é feito, como é essa adaptação, né, como que essa criança chega até a escola. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de falar algo? Não? Pessoal, muito obrigada. Obrigada mesmo. Beijão para vocês.